TDAH é um transtorno, né, que é abreviado TDAH, ele se chama transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno considerado de origem neurobiológica, né, que tem um padrão persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Ele era um transtorno considerado exclusivamente da infância, até poucos anos atrás, ele foi identificado na fase adulta. E ele tem o Barkley, que é o maior pesquisador do mundo em TDAH, ele postulou uma teoria que explica o TDAH do ponto de vista neuropsicológico. Ele diz que o TDAH, que esse transtorno, tem a ver com a capacidade, com a baixa inibição, ou seja, uma incapacidade de inibir o impulso. A pessoa não tendo essa capacidade, né, de frear o impulso, ela não consegue exercer o autocontrole. Não exercendo o autocontrole, ela também não consegue trabalhar com as funções executivas. Então é um transtorno que causa muitas dificuldades no dia a dia para a pessoa. Não tem a ver com falta de inteligência, com falta de capacidade intelectual, mas tem a ver com uma dificuldade cognitiva. E nem todas as pessoas têm as mesmas características. Cada pessoa tem prejuízo maior ou menor, né, numa área ou outra. Mas, de certa maneira, o resultado final é um prejuízo significativo na vida funcional. Então, eles estão sempre aquém no emprego, são pessoas capazes, inteligentes, mas mudam muito de emprego, mudam muito de relacionamentos, se fixam pouco nas relações, nos trabalhos, às vezes são impulsivos, então perdem os empregos com facilidade, as pessoas perdem amigos, né, porque não sabem se portar, têm problemas com lei, excesso de velocidade, né, eles perdem a carteira de motorista com facilidade porque esquecem de colocar o cinto, esquecem de perceber que ali tem um farol vermelho e tem que parar. Então eles têm um prejuízo muito grande na vida funcional. Fora que pode ocorrer gravidez assim, sem planejamento, né? Porque eles não planejam, eles improvisam muito. E assim, um acesso maior à busca de drogas, porque a droga ela acalma, principalmente a maconha, né? E depois aí pode evoluir para um transtorno de dependência química. Então como diz no nome, né? É um transtorno, porque causa prejuízo. Então, é um transtorno que se manifesta desde a infância, ele tem um curso crônico, ninguém começa a ter TDAH na adolescência e na vida adulta, né? Então é um curso crônico, é aquela criança que às vezes desde bebê já era muito agitado, sofria de muitas cólicas, se mexia muito no berço, tinha dificuldade para dormir. Algumas mães relatam que até durante a gestação elas percebiam que o bebê se mexia muito dentro da barriga delas. E aí é um curso crônico, começa a ficar bastante evidente aos 7 anos, no ingresso da escola, né, dessa criança na escola, onde a professora percebe que a criança é inteligente, mas ela não para quieta, ela mexe com todo mundo, ela não consegue terminar as tarefas, e aí vai evoluindo. Bom, o diagnóstico é motivo de embate, né? Ainda é motivo de embate, porque na criança é mais fácil você diagnosticar do que no adulto, sendo que a criança ela apresenta os sintomas de maneira muito mais clara. Ela não para, ela literalmente sobe pelas paredes, ela não consegue obedecer, ela não consegue focar, e isso é muito evidente. Então, o diagnóstico, até então, ele foi muito mais voltado para ser feito na criança. Então, os critérios diagnósticos eles estão muito mais adaptados para ser feito em crianças.
Na vida adulta, obviamente, existe a manifestação dos sintomas, mas é de acordo com a vida adulta. Então, o adulto, ele não vai ficar subindo pelas paredes. Então, quando ele está agitado, ele vai ficar com uma sensação subjetiva de inquietação, né, que muitas vezes não é notado pelo outro. Por isso, é importante que o uso de escalas padronizadas e validadas para a população, né, do país onde estamos, para que você possa fazer um diagnóstico mais claro, um diagnóstico preciso, um diagnóstico diferencial e da vida da faixa etária deles, né? Bom, o DSM-4 e o DSM-5, ele apresenta 18 critérios, 18 sintomas de diagnóstico, né? Então, ele serve como um critério muito importante para elaborar o diagnóstico. Só que ele não contempla toda a complexidade do quadro. Por isso que é importante uma escala um pouco mais completa, que avalie toda a complexidade do quadro, né, dos outros sintomas, de tudo que de todo o que o transtorno traz para a vida da pessoa. É uma escala que avalia 5 fatores. Ela avalia a desatenção, a hiperatividade, impulsividade, aspectos emocionais, avalia também a autorregulação da atenção, da motivação e da ação. O que seria essa autorregulação? Diante de obstáculos, eles tendem a desistir. Então, eles não conseguem regular a motivação até o final de uma tarefa. Então, se a coisa está difícil, eles já tendem a desistir. Eles já passam para outra proposta, né, de trabalho, de projeto. Então, eles não conseguem regular o necessário para poder cumprir com o objetivo até o final. Então, essa é uma exclusividade da escala. E também ela avalia a hiperatividade. A ETDAH, eu trabalhei muitos anos nela, né? Ela fui trabalhando, fui elaborando, fazendo revisão sistemática da literatura, das outras escalas que existiam na época nos Estados Unidos, porque aqui ela é exclusiva. No Brasil ainda não há uma escala, né, de TDAH para a vida, para a faixa etária do adolescente, da vida adulta. Então ela é uma coisa nova no Brasil, ao passo que nos Estados Unidos já saiu uma escala lá por semana, né? Então ela veio cumprir esse papel, né, avaliar qual função, qual fator está afetado na vida da pessoa, então que tipo de TDAH ela tem e em qual intensidade, né? Porque ela vai dar o grau, se aquele fator de desatenção é leve, é moderado ou é grave, ou então impulsividade, o quanto ela consegue se regular em termos de atenção, de motivação e de ação, e também de hiperatividade. Então ela consegue o quê? Ela consegue captar de uma maneira breve, rápida, funcional, os vários fatores que podem existir no quadro. Então ela vai distinguir quais são os fatores afetados, então o tipo de TDAH, a sua intensidade, e também vai poder, a partir daí, oferecer ao profissional que trabalha com ela um subsídio para ela poder elaborar um plano de tratamento para aquela pessoa. Então, qual fator está mais afetado e quais estratégias nós vamos utilizar, que plano de tratamento eu vou seguir para poder trabalhar as inabilidades, né, para poder desenvolver o que é necessário. E ela também tem uma outra função muito interessante, que é a medida de follow-up. Então, eu utilizo esse material no momento do diagnóstico, elaboro estratégia, aplico essa estratégia, né, nesse plano de tratamento, e depois de um tempo eu aplico a mesma escala e vejo quais foram os benefícios, qual foi a eficácia do tratamento, se houve eficácia, no que melhorou, no que não melhorou, para eu poder replanejar o tratamento, ou se não, né, se conseguiu atingir os objetivos propostos inicialmente. Ela varia de 13 anos até 89 anos. Ela pode ser aplicada por outros profissionais que não só o psicólogo.
Então, os especialistas, sejam médicos, né, os psiquiatras, os neurologistas, psicopedagogos, neuropsicólogos.